Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Liz Soares e hoje eu vim aqui contar para vocês quais foram as leituras que eu fiz no mês de fevereiro. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá para a retrospectiva de leituras do mês de fevereiro, um mês com leituras muito interessantes que eu tenho certeza que vão servir de dicas de leituras para vocês neste ano e serão maravilhosas. Mas antes de começar a retrospectiva do mês, eu gostaria de deixar esse convite tão especial e tão importante para você que está aqui comigo e ainda não está inscrito no canal, para você se inscrever ali embaixo e também clicar no sininho, assim você recebe as notificações fresquinhas na sua casa. Portanto, quando eu publico os vídeos, você pode assistir na hora sem perder nada. Então vamos lá para a retrospectiva do mês, que começou muito bem. Inclusive, gente, eu vou falar uma coisa. Este primeiro livro, na verdade, eu terminei nos últimos dias, assim, do mês de janeiro ainda. Eu até cheguei a comentar no vídeo que eu fiz, né, das primeiras leituras de 2023, que eu achava que fosse terminar o livro em janeiro, mas como eu gravei uns dias antes de finalizar o mês, ele não pôde entrar no vídeo, mas trago aqui essa dica interessantíssima para vocês, que é o romance Casas Vazias, da escritora Brenda Navarro, que é uma escritora latino-americana, que vocês sabem que eu adoro, né? Ler essas autoras contemporâneas dos nossos países vizinhos. E este aqui é desses livros super fortes, que pegam a gente pelo colarinho e instigam. É um livro que fala muito sobre maternidade, tem muito drama familiar e questões de violência muito arraigadas na vida e na vivência dessas duas grandes mulheres protagonistas aqui do livro, e que inclusive é um livro interessante porque é narrado nessas duas vozes, né? E são duas vozes muito diferentes que estão assim participando dessa história, cada uma do lado oposto à outra, e a gente conhece então, né, pouco a pouco as costuras na vida dessas duas mulheres. Por que que elas estão, né, envolvidas uma com a outra? E gente, tem tudo a ver com maternidade e mais do que isso, tem tudo a ver até com as pequenas violências, né, da rotina, da vida, e dessa violência, ou melhor dizendo, de uma solidão muito forte que está inserida nessa vida, né, da mãe, daquela mãe que talvez não tenha um desejo, né, de ser mãe e acaba sendo, e aquela que tem muito desejo, mas acaba não podendo ser da maneira que espera. Então, Casas Vazias, da editora Dublinense, com tradução, deixa eu olhar aqui, que é importante, da Lívia de Orsola, tá bom? Então, a primeira dica de leitura é esta, o primeiro livro lido, né, que eu trago aqui do mês de fevereiro, é Casas Vazias, e já tinha ouvido falar super bem dele, né, pela leitura de amigas e conhecidas. Não me decepcionou, é realmente muito interessante. A escrita da autora é muito autêntica, é muito simples, assim, sabe? Ela vai ao ponto das coisas, mas ela também sabe criar um clima muito interessante que nos leva ao próximo capítulo e ao próximo capítulo. Então é desses livros que a gente não quer largar. Então, Casas Vazias é o primeiro livro que eu mostro para vocês. Bom, na sequência, eu venho com o autor queridíssimo do meu coração, um autor brasileiro contemporâneo que eu queria muito que vocês também conhecessem. Eu sigo ele lá no Instagram há alguns anos, a gente acabou se tornando próximos, né? Amigos, eu torço muito pelo sucesso dele, que é o Febraro de Oliveira, neste romance dele independente, o Irapuru. Gente, este livro aqui é uma das coisas mais diferentes da literatura, né, produzida atualmente. É um livro super poético, né, um romance escrito em prosa poética, portanto não tem nada aqui muito encerradinho. A linguagem nos leva para um desafio, né, para a gente tentar entender a história dessa protagonista, né, deste protagonista que é um homem gay e também vindo de uma história, né, de vida muito cheia de violências, de exclusões, de ausências, né? Ele perde a mãe no início da vida, né, ali justo no seu nascimento. Tem uma tragédia, uma questão aqui que eu não vou falar, que acaba levando, né, a mãe dele embora, e ele cresce com um pai que, embora presente, está muito ausente. Então eu gosto muito, inclusive, de escrever, mas também de ler sobre essa ausência, né, de pessoas, de coisas, de
sentimentos, de histórias, de vivências, mas também de presenças que são ausentes, né? Então esse pai também é uma ausência na vida dele, de uma maneira ou outra. Ele tem uma experiência assim social, né, de classe também, que é interessante da gente acompanhar, né, que ele vive ali ele vivia, né? Depois ele deixa esse lugar, mas numa ocupação. E aí é cercado, né? Desses atravessamentos muito violentos mesmo, de polícia, de incêndios que acontecem ali. Então a história dessa protagonista narradora, ela é muito, muito complexa, muito cheia de dores. E o Febraro faz um trabalho de linguagem, como eu falei anteriormente, que nos desafia, que nos leva, né, a outro lugar, né? Então eu achei muito, muito bonito, muito interessante. Eu recomendo muitíssimo que vocês também conheçam este trabalho dele, né? Lembrando que eu sempre deixo links, né, de compras e outros links de interesse para vocês, né, saberem melhor sobre os livros e as coisas que eu falo por aqui, ali no box de descrição, confiram. É claro que eu vou deixar também o link da página do Instagram do Febraro para vocês acompanharem o trabalho dele. Maravilha a gente poder conhecer o trabalho de um autor tão jovem. Ele é super novo, gente, ele é super novo. Tem tudo para você conhecer o trabalho dele. Eu realmente fiquei encantada com o trabalho de linguagem que ele fez nesse livro, então recomendo também para vocês que querem assim se movimentar, sair do lugar, né, nas suas leituras. Na sequência, gente, eu li um livro de não ficção, um livro que já estava no meu radar há muitos anos, sério. Eu estava assim louca para ler esse livro e já ouvi falar tão bem dele, principalmente de amigas que trabalham com a palavra, que escrevem ou são revisoras, etc. Então sempre me falavam que eu tinha que ler, que eu ia gostar muito. E foi assim, a minha experiência de leitura do livro Escrever, da Marguerite Duras, que é uma escritora, né? Foi uma escritora francesa muito importante, dos nomes mais importantes da literatura do século XX, com certeza. Na verdade, são vários ensaios, acho que 4 ou 5 ensaios, mas eu destaco o primeiro ensaio, que para mim foi o melhor, assim, de todos, e acho que só a leitura dele já valia, né, o livro, em que ela aborda a experiência dela como escritora e um pouco do processo de escrita dela, né, fala da solidão, né, de escrever, fala sobre como para ela é importante este ambiente que ela criou para a escrita, né, a casa dela. Isso eu achei muito interessante. Mas também tem outros textos que abordam de tudo um pouco, assim, sabe? Trata, assim, de uma personagem e fica divagando sobre essa personagem, sobre a construção da história de um livro X ou Y dela. Esses, para mim, não foram tão interessantes porque eu não conheço a obra ainda da Duras, mas pretendo conhecer, né, e aí futuramente eu já tenho algum tipo de background aqui com a leitura de Escrever. Mas certamente, né, a leitura desse primeiro ensaio para mim foi muito interessante. Para quem escreve, para quem gosta, né, de lidar aí com a palavra, é uma indicação bem interessante para vocês também. Lembrando que o livro foi publicado pela editora Relicário com a tradução da Luciene Guimarães de Oliveira. Então essa foi a minha terceira leitura, né, finalizada neste mês, e uma indicação bem diferente para vocês, né? Afinal de contas é um livro de não ficção, mas eu tenho certeza que aí do outro lado tem gente que gosta de ler não ficção como eu e que também se interessa por literatura, né? Então aí mais uma dica. Na sequência, pessoal, eu trouxe um livro muito, muito interessante, um livro super diferente, que eu amei ler. Inclusive, eu comprei ele recentemente e ele passou na frente de muitos outros que estão aqui me esperando, que eles não me ouçam, né? Que os livros que estão ali não me ouçam. Mas eu li porque a ideia do livro é muito interessante e é algo que eu gosto muito. O livro, gente, é o Caderno Goiabada, da Nina Risse, que foi publicado pela Jabuticaba. E por que me interessou tanto, né? Eu fui recentemente à Livraria da Tarde, estava conversando, né, com o pessoal lá da livraria e tal, e eu citei, né, que eu tenho muito interesse, que eu gosto muito de quando existe, né, referência à culinária nas obras que eu leio e filmes também que eu assisto. Eu gosto muito disso, né? Aí me indicaram este livro, me disseram que era um livro muito diferente, e é realmente, porque assim, é um livro que conta a história de uma mulher e da experiência dessa mulher durante um tempinho ali que a gente acompanha. Porém, ele é super fragmentado e ele é mais diferente ainda porque com
com certeza é um livro que é muito poético. E ele é praticamente assim uma poesia, mas ele mistura elementos de outros gêneros, como, por exemplo, romance, porque ele tem uma personagem, uma história que, no final das contas, a gente consegue ligar, né, tudo que acontece com ela. A gente sabe que ela tem um ex-marido, que ela tem filhos, que ela é uma mulher já mais idosa, mas, assim, a gente vê que é uma história inteira. Só que ela tem receitas de culinária, ela tem poemas, ela tem uma espécie de trechos de diário e também um pouco do que seria, assim, cartas e também um pouco do que seria um conto, sabe? Então é uma mistura, é uma receita de tudo quanto é gênero misturado no caldeirão e aí dá o Caderno Goiabada. O mais bonito também, que pra mim chamou atenção desde o começo, é que a autora, a Nina Risse, ela usa da referência da Lígia Fagundes Telles, maravilhosa, diva, chamava a mãe dela de mulher goiabada. E ela citava esse tipo, entre aspas, né, de mulher como a mãe, de mulheres goiabada, né? Aquela mulher que é cheia de, sei lá, de capacidades e potências, mas acaba ficando em casa, né? E só por conta da família e tal, não que isso seja pouco, né? E aí a Nina Risse brinca, né, com esse conceito da Lígia Fagundes Telles, também para transgredir, né, essa experiência dessa mulher que tem um relacionamento muito tóxico, né, muito ruim no casamento, e depois aprende, né, o poder do feminismo, o poder da relação entre mulheres, né, a beleza que tem nessa relação entre mulheres e a poesia chegando à vida dela para elaboração dos seus sentimentos e tudo mais. Então é um livro muito, muito diferente, muito bonito, que eu indico para vocês. Por fim, mostrarei aqui um livro que eu estou apaixonada, que eu amei demais. Eu quero muito que vocês também conheçam, gente, que é uma grande escritora brasileira contemporânea, né, muito maravilhosa, que foi o romance, né, Os Malaquias, da Andrea Del Fuego, pela Companhia das Letras. Eu acho que eu falei, né, todas as editoras. Caso eu não tenha falado, vou deixar também as informações na tela. Gente, olha, Os Malaquias é um livro que já me haviam, sim, indicado muito, que eu ouvia, assim, amigas falarem muito bem, e que eu tinha a sensação de que eu ia gostar pelo pouco que eu sabia. E é interessante porque eu realmente, assim, já tinha ouvido falar tão bem e sabia que é um livro que contava a história de uma família e que, inclusive, tem inspirações autobiográficas. Mesmo assim, eu acho que eu cheguei no livro sem saber muito ou quase nada, e foi muito interessante, gente, de verdade. Nesse livro aqui, a Andrea conta, então, a história dos Malaquias, que vivem ali no pé de uma serra e de repente são atingidos por uma grande tragédia. Essa tragédia, ela define ou ela redesenha, né, o destino de todos os membros dessa família. E aí a gente acompanha durante alguns anos o que aconteceu, né, com essas pessoas e como que se dá a vida dessas pessoas, né? Mas o mais lindo e interessante dessa história é a maneira com que a Andrea Del Fuego narra. Isso é lindo demais, né? Então ela confunde, né, essas histórias de dramas, né, familiares, dramas inclusive até relacionados ao ambiente, à cidade, com os componentes fantásticos e mágicos da história. Então ela faz ali uma narrativa muito poética, embora a linguagem dela seja bem simples, com elementos que você sai daquilo e viaja junto, né, com a narrativa. Você é surpreendido, assim, para quem gosta de literatura latino-americana, para quem gosta de livros tradicionalmente referidos como realismo fantástico, mágico, com certeza você precisa conhecer o trabalho da Andrea neste Os Malaquias aqui, gente, porque é maravilhoso. De verdade, eu fiquei apaixonada e é um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos. Então, gente, é isso. Esses foram os livros lidos, finalizados no mês de fevereiro. Tem um livro que eu estou quase terminando. Eu estou gravando assim nos últimos, na verdade, um dia só para o mês encerrar. Eu não sei se eu vou terminar esse livro, que é Razão e Sentimento, da Jane Austen. Eu não sei se eu vou terminar ele a tempo, por isso que novamente eu não trouxe pro vídeo. Mas se eu terminar ou não terminar, a gente conversa em março sobre ele. Ou seja,
em abril para eu falar sobre as leituras de março, né? Mas enfim, gente, é isso. Essas são as minhas grandíssimas dicas de leitura. Realmente indico todos eles para vocês. Então é isso. Me digam aí se vocês já conheciam esses livros, qual te interessou mais e também quais foram, né, as suas leituras feitas em fevereiro, o que você mais gostou. Me indique ali também nos comentários leituras para eu ficar de olho, tá bom? É isso, peço para você que ficou até comigo para deixar aquele joinha que é muito importante para alcançarmos mais pessoas e trazer aqui para nossa comunidade no canal. Vejo vocês no próximo vídeo, um beijo grande e até!